superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, neste dia em que nossa Igreja celebra a memória de São João Bosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a primeira parábola que eu quero conversar com vocês. Jesus nos fala que o trabalho do dono das terras, o trabalhador, é semear a semente na terra. Depois é necessário esperar, é necessário confiar em Deus que realizará os trabalhos. Hoje nós sabemos que a terra precisa de adubo, precisa de nutrientes, mas a grosso modo, a função do trabalhador é lançar, semear a semente na terra. Dessa forma também nós, a nossa primeira função, a nossa primeira missão é nos aproximar do Evangelho, a fim de que as palavras do Senhor caiam em nosso coração e aí encontrem um espaço fértil, um espaço atento, um espaço sedento, de que essa palavra produza vida. Então, a nossa primeira missão, o nosso primeiro empenho é esse, é nos debruçarmos na palavra de Deus, lê-la, rezá-la, pedir que o Espírito Santo nos ensine, pedir que essas palavras não sejam simples palavras, mas palavras que caiam em nosso coração, para palavras que gerem vida em nós. E a partir dessa perseverança, mantendo a palavra, ruminando ela em nosso coração, a partir daí existe um milagre. Os frutos começam a aparecer. E diante dos frutos, existe a segunda missão do trabalhador, que é colher, perseverando na oração, perseverando na palavra de Deus, os frutos vão vir. Às vezes, aos nossos olhos demora, às vezes essa demora não é gostosa, às vezes é angustiante, porque estamos nessa sociedade acelerada. Mas se perseverarmos, os frutos virão. E quando esses frutos vierem, nós somos convidados a podá-lo e distribuir
ou seja, sermos as sementes do Verbo que são lançadas, espalhadas no mundo. O fruto semeado em nós da palavra de Deus, ele deve ser transbordado a todos aqueles que necessitam. E aí nós continuamos a missão. Se num primeiro momento nós semeamos a palavra de Deus em nosso coração, em nossa vida, num segundo momento, quando esse fruto produzir, nós somos convidados a semear a todos aqueles que também necessitam, a todas aquelas pessoas que têm um coração sedento, desejoso dessa mesma palavra, dessa mesma vida. Que nós então, irmãos, possamos nos empenhar, pedir essa graça de Deus, que aprendamos a ter a palavra dele como vida e diante de sua palavra, deixar que ela penetre em nosso coração e aí produza muitos frutos até o fim perseverantes. Ó Senhor, neste dia pedimos pela intercessão de São João Bosco, que soube deixar tua palavra frutificar em sua vida, frutificar em seu coração, e assim ele soube colher tantos frutos que até hoje estão em nossos meios, que nós também saibamos perseverar na oração, na proximidade com a tua palavra, para que essa palavra também brote em nós e produza muitos frutos segundo o teu coração. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.